Olá, família de concurseiros, começando esta semana em uma nova fase do meu trabalho aqui no YouTube e conto muito com a sua participação porque todas as aulas são preparadas aqui para você. Conto com você aqui assistindo, colocando suas dúvidas e sugestões para que eu prepare um super canal voltado só para você, para o seu concurso público. Então, quais são essas novidades? Para quem ainda não sabe, vou lançar 3 vídeos semanais aqui no YouTube para esclarecer dúvidas sobre gramática, redação e literatura. Hoje, sexta-feira, é o dia de literatura. Segunda foi o dia de gramática e quarta de redação. Se você ainda não assistiu aos vídeos que eu postei, assista depois. Então, não perca os 3 vídeos semanais. Você vai aprender tudo sobre língua portuguesa aqui comigo. Conto com você. Aprenda, participe, compartilhe esse vídeo com seus amigos concurseiros que precisam também desse conhecimento. Ajude o canal a crescer. Patrocine aqui o canal de forma gratuita, deixando seu like e compartilhando os vídeos com seus amigos. Você me ajudando, cada vez mais eu vou trazer material de qualidade para você estudar. Muito obrigada por você estar aqui. Então, vamos ao que interessa. Como estudar literatura para o Enem. Então, preste atenção nas dicas. Primeiro, compreenda as características do texto literário. Primeiramente, você deve compreender a literatura como a arte da palavra. A palavra é um instrumento que o ser humano encontrou para recriar a realidade que o cerca. Por esse motivo, tenha em mente que a preocupação do autor literário não está na clareza da informação. A sua intenção é justamente o contrário, ou seja, explorar a linguagem. Isso ocorre por quê? Porque o escritor e o poeta trabalham com a subjetividade. Eles exploram os aspectos íntimos, como sua história, seus sentimentos e anseios, suas emoções, experiências, percepções da vida e assim por diante. Eles empregam uma linguagem conotativa. Eles usam a palavra em um sentido diferente do literal, aquela que normalmente consta no dicionário. É uma linguagem figurada em que palavras e expressões ganham um novo significado. Eles usam também muitas figuras de linguagem. Como há uma preocupação com a produção de uma mensagem bem elaborada, inovadora, formalmente estruturada e com palavras cuidadosamente selecionadas, acabam fazendo uso da função poética da linguagem. Segundo, estude alguns conceitos básicos antes de já partir para o estudo das escolas literárias. Reveja alguns conceitos básicos da teoria literária e isso pode fazer a diferença na compreensão dos enunciados das questões. Então, o que você deve saber? O que é prosa? O que é verso? O que é o eu lírico? O que seria um gênero épico-narrativo? Um gênero lírico ou poético? Um gênero dramático? Tudo isso você deve saber. Estude isso antes. Terceiro, perceba a influência do contexto histórico. A literatura é a expressão do pensamento do homem de acordo com o período em que ele vive. Por isso, ao estudar essa matéria, procure conhecer o contexto histórico, social, político e cultural em que as escolas literárias estão inseridas. Assim você poderá perceber a lógica que existe nessa relação e visualizar de que maneira as obras literárias retratam o mundo e o ser humano de cada época. Além disso, ao estudar o contexto histórico dos movimentos literários, você irá compreender que uma escola geralmente acaba surgindo em contraposição à escola literária anterior, como forma de resposta ao que era valorizado no período anterior. Você vai ver, por exemplo, que para entender o realismo, deverá conhecer os princípios do romantismo, até porque aquele foi um movimento fundamentalmente antirromântico. Quarto, domine as características de cada escola literária. Aqui não basta decorar o nome das escolas literárias brasileiras e respectivos anos de surgimento. Conheça a fundo cada um desses movimentos e suas características. Para compreender as características, mais uma vez vale a pena pensar no contexto histórico. Isso porque os dilemas vivenciados pelo ser humano em determinada época
eram retratados com frequência nas expressões artísticas e acabaram se consolidando como as peculiaridades de cada movimento. Por exemplo, no Barroco, o homem vivia em crise. Então, esse homem em crise produziu uma arte também em crise, portanto complexa, exagerada, rebuscada e permeada pela dualidade. Quinto, conheço os principais autores brasileiros. Apesar de não cobrar obras e autores específicos, alguns nomes têm sido recorrentes no Enem, como Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, entre outros. Não se limite a apenas relacionar o nome dos autores aos títulos de maior destaque. Compreenda como cada um deles contribuiu para o momento histórico, político e social em que viveu. Conheça as marcas pessoais e entenda de que forma o estilo literário de um autor o diferencia dos demais. Sexto, leia muito. Esta última dica parece até um clichê, mas só vai gerar benefício aos estudos. Leia muito, faça um planejamento de leitura que envolva diferentes títulos, conheça autores, confronte estilos literários e de escrita. Identifique as peculiaridades de cada escola literária e perceba como se dá a relação história-literatura. Essa prática aumenta o seu conhecimento, amplia a sua capacidade de interpretação e, em especial, faz com que você fique cada vez mais preparado e familiarizado com os textos literários que irá encontrar no Enem. Bem, eu vou fazer mais vídeos explicando sobre cada detalhe que mencionei aqui. Por exemplo, falarei sobre os conceitos básicos para entender literatura, farei vídeos sobre as escolas literárias, sobre conotação, funções da linguagem, figuras de linguagem e assim por diante. Você gostaria que eu fizesse um vídeo sobre o quê? Coloque aqui nos comentários. Vai me ajudar muito a preparar material específico para os seus estudos. Agora, para você não esquecer, toda sexta eu vou lançar aqui um vídeo novo de literatura. Para você receber todos esses vídeos, siga-me aqui no canal. Já está me seguindo? Clica aí no botão. Não esqueça de deixar seu like para me ajudar aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com quem precisa dessas informações. Continua firme aqui no canal, assista todos os vídeos, coloque suas dúvidas nos comentários. Beijos, tá? E até a próxima aula.